Até para depois te ajudar na ata. E se você não gravar, ela some. É verdade. Já está gravando então, tá? Vamos lá. A chamada, a Ana Paula Zarbietti está presente, Daniele está presente, Fernanda Cabral Vasconcelos presente. Departamento de Comunicação, eu não vi presença, Letícia ou Marcela. Planejamento também, o João Marioto ou a Marcela. Não estão presentes. Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Maria Tereza ou Edu Chaves, não vi presentes. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, o Emerson, que seria o titular, avisou a ausência, mas o suplente Vitor também não está presente. Secretaria de Relações de Governo e Relações Institucionais, Delvecchio avisou que não estaria presente e ele não tem suplente. Secretaria de Meio Ambiente, o Getúlio ou a Laís estão presentes? Acho que não, né? Esportes e Lazer, o Fernando ou a Silvana, também não vi presentes. Segurança Pública Municipal, o Bruno avisou a ausência, mas o Felipe, que é o suplente dele, também não está presente. Unital, o professor Moacir está presente. Sociedade Civil, o Luiz Cláudio Daniel presente, certo? Certo. Paulo Bonani presente. Ângelo Alves Sim. presente. O Bruno Urzua avisou que a ausência e não tem suplente. Rafael Ribeiro está presente. Sandro Williams, que seria o Alex, né? Ele está presente, gente? Acho que não, né? Do Fórum de Cultura Popular, Reginaldo ou a Rosane, também não vi presentes. Produtores Culturais, o Dimas, presente. Trabalhadores da Cultura, Josinara, presente. Instituições Culturais, Jefferson, presente. Agora, Patrimônio Cultural, a Zaira entrou, né? E literatura, o Leandro. Tá bom. A literatura, o Leandro entrou, não, gente? Não, né? Não? Então, só um minuto, fazer. Somos em 12, então. São 11 titulares e uma suplente em situação de titularidade, certo? Eu vou fazer aqui a leitura da ata da reunião anterior. E aí, se tiver alguma colocação, alguma coisa, vocês podem me interrompendo, tá? Ata da reunião extraordinária do CMC realizada em 10 de junho de 2020 via Skype. Pauta única, eleição da nova mesa diretora. Para a reunião extraordinária do CMC, que realizou-se em 10 de junho de 2020, através do Skype, com a pauta única de eleição da nova mesa diretora, foram convocados para votação, através de e-mail e notificações no grupo do CMC no WhatsApp, conselheiros e representantes do Poder Público, conforme segue. Poder Público, Gabinete do Prefeito, Ana Paula Zarbietti, suplente Elizabeth Lima dos Santos, Turismo e Cultura, Kleber Henrique Paranhos Santos. Aqui eu acho que errado, né? Educação, Daniel Cristiano Santos. Comunicação, Letícia Maria Teixeira Chagas. Planejamento, João Marioto Beto. Dani, Gente, oi. Na reunião passada o Daniel não estava presente, não. Quem estava presente era eu.
Tá certo, eu vou arrumando aqui. Tá bom. Planejamento também eu lembro que estava a Marcela, né? Isso. Desenvolvimento e inovação, Maria Tereza de Moura. No caso, eu acho que aqui o Dimas fez, se me corrija, Dimas, esses são as pessoas que foram convocadas, né? Não é exatamente a lista de chamada. A lista dos presentes segue abaixo. Essa é de todos que foram convocados. E os essa é de presentes. convocados. Tudo bem. Tá bom. Desenvolvimento e Inclusão Social, Emerson Francisco da Silva. Governo e Relações Institucionais, Delvecchio Alves Oliveira. Meio Ambiente, Getúlio Cater de Almeida. Esportes e Lazer, Fernando Wagner dos Santos Vale. Segurança Pública Municipal, Bruno dos Santos Moreira. Unital, Professor Dr. Moacir José dos Santos. E aí aqui está Setuc e Daniele, no caso já estou lá em cima. Poder Civil. Artes Visuais e Design, Luiz Cláudio Daniel. Artesanato, Paulo Bonani Filho. Patrimônio Histórico, Arquitetura e Urbanismo, Ângelo Rubim. Deixa eu falar. Tô de idiota. Tem alguém falando, gente? O Jeff. Pode falar, Jefinho. Não sei se o Jefinho está tentando falar, eu não estou ouvindo. Jeff, agora fechou o seu microfone. Ele estava aberto, daí a gente ouviu um comentário, por isso que a Dani chamou você. Agora você fechou. Agora abriu. Agora... Ai, eu sou novo ainda para aprender essas coisas. Não, era só uma sugestão, até para poupar a Dani aí da leitura dos nomes todos aí, né? Foram convocados todos, tanto do Conselho da Sociedade Civil quanto do Poder Público. Era só essa observação. Bom, na verdade, assim, porque não fui eu que escrevi a ata, então eu estou lendo ela como ela está. Vocês que mandam aí, se a gente faz alteração ou não. Bom, eu vou continuar, então, da outra parte, a gente... A Ana Paula falando aqui que tem que ler na íntegra, tudo bem. Continuo daqui de onde parei. Artes Visuais e Design, Luiz Cláudio Daniel. Artesanato, Paulo Bonani Filho. Patrimônio Histórico, Arquitetura e Urbanismo, Ângelo Rubim. Audiovisual e Arte Digital, Bruno Carvalho. Música, Rafael Rodrigo Ribeiro. Artes Cênicas, Alexander Seravati. Cultura Popular, Reginaldo Carlos Hauschild. Empresas e Produtores Culturais, Dimas Oliveira Júnior. Trabalhadores da Cultura, Josinara Ribeiro de Alencar. Instituições Culturais Não Governamentais, Mário Jefferson Leite Melo. Patrimônio Cultural Material e Imaterial, Zaira Maria Silva Santos. Literatura, Livro, Leitura e Biblioteca, Leandro Monteiro Oliveira. A Comissão de Eleição, Conselheiro Ângelo Rubim, Conselheiro Emerson Francisco da Silva e Conselheiro Paulo Bonani, elaboraram o documento para votação online, por meio dos formulários do Google. Foi criada uma conta de e-mail apenas para essa eleição, onde os dados ficaram armazenados. O acesso à reunião foi feito por meio do link, e aí tem o link aqui, acessado pelo aplicativo Skype ou pelo navegador web. 2. Foi enviado com antecedência a todos os convocados do Poder Público e do Poder Civil, em 9 de junho de 2020, via e-mail, a regra eleitoral, conforme segue para registro nessa ata na íntegra. Conselho Municipal de Cultura de Taubaté, São Paulo, regra eleitoral. Na condição de integrantes da comissão eleitoral definidos na última reunião ordinária desse Conselho, objetivando facilitar e atribuir credibilidade ao processo eleitoral que definirá a formação definitiva da mesa diretora, que regerá o referido Conselho de Cidadania até o final de 2021, estamos estabelecendo as seguintes regras. 1. Reunião ordinária será iniciada às 14 horas, em primeira chamada. Caso não atinja o quórum mínimo de 50% mais um dos integrantes do Conselho, a reunião será iniciada às 14h15 com qualquer número de presentes. 2. O acesso à reunião será feito por meio do link. Sim. Você coloca aqui encerramento no final de 2021, é isso que está na ata?
É como está até na regra eleitoral, né? Não Que os consta a meninos tinham data, mandado. consta só isso, final de 2021? Consta assim, eu acho que como estava. Não, só para fazer a enviado. consideração, porque tem a data de encerramento. Tá. E aí, como é que a gente faz? Não, depois pode, só coloca uma nota para lembrar, Tá. que depois tem que alterar esse final de 2021 para a data de encerramento mesmo, porque isso vai pautar o nosso cronograma em termos de eleição e de outras coisas que a gente tem que fazer. Tá Então, bom. só para pôr a data final do término da gestão, dessa nossa gestão. Tá certo. Então, retomando, o acesso, né, que pode ser pelo aplicativo Skype ou por navegador web. 3. A reunião tem como única pauta a eleição da mesa diretora. 3.1. Ou 4. No primeiro momento, serão disponibilizados até 10 minutos para apresentação e inscrição das chapas. 3.1.1. A inscrição das chapas será feita pelo link, aí tem o link. Aqui pula pro... Não, é que acho que a numeração aqui que está errada. Depois a gente arruma também. Deverão ser preenchidos todos os campos, informando apenas o nome e a cadeira que o candidato ocupa. 3.2. Depois da inscrição será feita uma chamada para contabilizar o número de votantes. Cada eleitor poderá votar uma única vez e somente titulares ou suplentes em condição de titularidade poderão votar. 3.2.1. A votação será feita em formulário online, Google Forms, e o link será disponibilizado depois da chamada dos eleitores. 3.2.2. Para garantir a lisura do processo, o voto será secreto, no entanto, é possível que o sistema Google Formulários exija que se faça login para habilitar o formulário, o que deverá ser feito. Os dados dos votantes não ficarão visíveis para ninguém, sequer serão enviados aos relatórios dos formulários ou para e-mail criado para esta votação. 3.2.3. O link para a votação será disponibilizado no chat da reunião logo depois da chamada dos votantes. 3.2.4. O tempo de votação será de até 20 minutos. 3.2.5. O formulário de votação será composto pelas chapas, que serão numeradas, e um campo de voto em branco. 3.2.6. Se o número de votos exceder o número de votantes, o processo eleitoral será interrompido. 4. A contagem dos votos é feita automaticamente, mas a conferência será realizada pela comissão de eleição e divulgados em seguida. 5. Finda essa questão, será aclamada a chapa vencedora, que terá posse automática. 6. Casos omissos serão resolvidos pelo plenário. Taubaté, 9 de junho de 2020, Comissão Eleitoral, Conselheiro Ângelo Rubim, Conselheiro Emerson Francisco da Silva e Conselheiro Paulo Bonani Filho. Seguindo 3, foi apresentada a formação de uma única chapa para eleição, conforme segue. Chapa: presidente, Dimas de Oliveira Júnior, empresas e produtores culturais. Vice-presidente, Mário Jefferson Leite Melo, instituições culturais material e imaterial. Primeiro secretário, Daniele Ferreira Mendes da Cruz, Setuc. Segundo secretário, Zaira Silva Santos, patrimônio cultural material e imaterial. 4. Sem nenhuma apresentação de outra chapa para concorrer à eleição da mesa diretora, foi dado início à votação, seguindo as orientações da regra eleitoral, através do link disponibilizado, conforme descrito acima na regra eleitoral, e como voto secreto. Aí tem o e-mail criado, cmctvota@gmail.com, senha de acesso, cmctvota2020, para acessar o docs do Google.com. Foi dado início à votação às 14h47, através da orientação da Comissão Eleitoral, pelo link disponibilizado com a presença online para votação de Alexandra Charavati, Ana Paula Zarbietti, Ângelo Rubim, Daniele Cruz, Delvecchio Alves de Oliveira, Fernanda Cabral de Vasconcelos, Leandro Oliveira, Michele Serra, Nara Alencar, Walter Colli, Dimas Oliveira Júnior, Luiz Cláudio Daniel, Mário Jefferson Leite Melo, Paulo Bonani, Reginaldo
Rafael Rodrigo Ribeiro, Bruno dos Santos Nogueira, Marcela Mantovani e Letícia Chagas. 6. A votação foi encerrada às 15h03, com 15 votos realizados e 4 votos em branco. Observação: o conselheiro Reginaldo Hauschild, presente na reunião online, por motivos técnicos não conseguiu votar. O resultado foi transmitido no término da votação, sendo eleita a nova mesa diretora do CMC. Presidente Dimas de Oliveira Júnior, Empresas e Produtores Culturais. Vice-presidente Mário Jefferson Leite Mello, Instituições Culturais Material e Imaterial. Primeiro secretário, Daniele Ferreira Mendes da Cruz, CETUC. Segundo secretário, Zaira Silva Santos, Patrimônio Cultural Material e Imaterial. Lembrando que a atual composição do CMC iniciou-se em 20 de novembro de 2019. A reunião online foi encerrada às 15h16, sendo registrada nesta ata os resultados da reunião extraordinária de 10 de junho de 2020. Taubaté, 10 de junho de 2020. Dimas de Oliveira Júnior, primeiro secretário do CMC. Ok, anotou tudo aí, os presentes, agora a chamada está pronta, foi lida a ata, né? Qualquer observação, aí a Dani vai fazer a correção, certo? E agora vamos passar, então, podemos passar para o primeiro item da pauta, emendas impositivas da Câmara Municipal de Taubaté para a área de cultura. Eu fiz o ofício solicitando ao secretário Márcio Carneiro a relação das emendas. Veio aqui, ele mandou, a Câmara passou 380.150 de emendas impositivas, sendo que isso retornou para a Câmara Municipal e agora disponível na CETUC, o que tem hoje de emenda é 78.500. É isso que tem na CETUC, sendo que o Festival Celicampelo vai consumir 68 mil, conforme o secretário me informou. Então, a situação é essa. O dinheiro voltou para a Câmara Municipal. Então, só temos mesmo 78.500, a Secretaria de Turismo e Cultura. Sendo que, também um adendo aqui, né? Que aqui deve ser filial de Aparecida do Norte, porque toda a verba é para a festa religiosa. São João Batista, São João, São Pedro, São Joaquim, tudo que é santo está aqui, né? 300 mil de santo. Então, é isso, nós só temos essa verba. Dimas, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Então, tinha 380 mil, alguma coisa desse tipo aí, né? Isso. Como as festas foram interrompidas devido à pandemia, o dinheiro retornou para a Câmara, quer dizer, o dinheiro retornou para ser destinado para outras atividades, é isso? E só 78 mil continuou destinado à área de cultura? Eu só queria entender isso. Exatamente. Toda a verba voltou, as emendas voltaram para a Câmara Municipal, e desta volta, o retorno foi apenas 78.150. Se eu puder... Olha, eu gostaria de fazer uma parte disso aí, que é o seguinte: eu conversei com o vereador Douglas Carbone, que é da Comissão de Cultura da Câmara Municipal. Ele me informou o seguinte, que houve uma reunião prévia entre o secretário de Cultura e Turismo, Márcio Carneiro, com os vereadores que compõem a Comissão de Cultura, que é o Douglas, a Loreni e o Dentinho. E aí ficou acertado que todo o recurso que não foi usado durante a pandemia, a Secretaria teria obrigatoriamente que retornar com esse dinheiro para a Câmara Municipal. Por sua vez, a Câmara Municipal mandaria esse dinheiro de volta para a CETUC dentro de um novo organograma, um novo cronograma, que seria o Festival Celicampelo, que seria a Festa da Imaculada, que seria programas culturais, editais, enfim. Só que, segundo o Douglas Carbone me falou,
os vereadores roeram a corda. O seu Dentinho, por exemplo, ele pegou o dinheiro que ia mandar para cá, mandou parte para o asilo, parte não sei para onde, o GCE está destinando para grupos evangélicos, enfim, não cumpriram o que havia sido anteriormente combinado, tratado e selado ali. É isso em tese. Inclusive, o Douglas ficou de gravar um vídeo para mandar explicando essa situação. Eu estou aguardando esse vídeo do Douglas Carbone. Boa tarde, eu estou com uma dúvida aqui. Na realidade, é assim, nós estamos falando do orçamento da CETUC e nós estamos falando de emenda impositiva. E são duas coisas distintas, né? O orçamento da CETUC, ele já é um dinheiro destinado anualmente para todos esses eventos de uma forma geral. E emenda impositiva seria o destinado pelos vereadores. Então, acho que a gente está misturando algumas coisas, ou eu estou misturando algumas coisas. Vereadores só podem tecer qualquer comentário em relação à emenda impositiva e não ao orçamento da secretaria. Então, eu gostaria... Na verdade, de ter os dados... Posso concluir, por favor? Então, eu gostaria, sim, de ter claro o que é orçamento da secretaria e para que será destinado, e o que é emenda impositiva que retornou e que eles, então, sugerem uma nova forma de emenda impositiva, porque nós estamos falando de dois itens diferentes de orçamento. Ô, Nara, você recebeu, por e-mail, não recebeu a carta do secretário com a relação? Não. Dani, você passou para todo mundo, não passou? Não, esses dois documentos eu mandei para você, Dimas, até perguntei para você se eu encaminharia para todos, mas de qualquer forma eu encaminho aqui, posso mandar no chat? Pode mandar. Então eu vou mandar para vocês do que a gente está falando hoje, que são das emendas, tá? Só um instante. Na verdade, nós estamos falando sobre a emenda... É só isso que eu queria saber. Então, esses 308 mil são emendas impositivas. Nós não estamos falando do orçamento da secretaria. Esse orçamento da secretaria, ele é isso que acredito que foram aqueles ofícios, né, que nós direcionamos, solicitando o orçamento e a destinação do orçamento. A emenda impositiva seria um outro item. Pessoal, olha só, nós estamos falando de emenda impositiva, então eu acho que até para nós sermos um pouco mais objetivos, na verdade, as emendas impositivas, os vereadores destinam da forma que eles acharem melhor. Para nós termos um esclarecimento melhor do que aconteceu, mandar um ofício, um memorando, não sei qual a denominação que poderia ser feito, solicitando o parecer do Legislativo sobre as emendas que tinham sido destinadas e agora o que retornou. Aí nós vamos ter noção exata de qual vereador, né, a princípio honrou com o seu compromisso que era o princípio e os que foram retirados depois. Eu acho que é o máximo que a gente pode fazer, é pedir esse informativo e mais nada. Nós não temos muito o que brigar com isso, mas eu acho que nós temos que saber qual vereador realmente não cumpriu com o compromisso de devolver, né, e de uma baixa tão grande que vai comprometer muito sério a cultura neste ano. Exato. Concordo com você, Ana Paula, acho que foi muito bem colocado. A nossa questão com a emenda impositiva seria especificamente essa. A minha questão, sei que o item da pauta aí está como emenda impositiva, a única questão é o ofício que a gente já encaminhou à Secretaria, tanto de Turismo e Cultura quanto de Finanças, sobre o orçamento da Secretaria e, conforme não foi destinado aos eventos que seriam presenciais, como ficou reprogramado o orçamento da Secretaria, não a emenda impositiva. A emenda impositiva, a Ana Paula acabou de explicar muito bem qual é a nossa relação com ela, e ela é de domínio dos vereadores. A nossa questão é em relação ao orçamento da própria Secretaria, em relação a todos os eventos que não foram realizados. Esta questão do orçamento da Secretaria está em pauta hoje? Não.
Então, nós não podemos discutir essa hoje. Fica sobre a emenda. Acredito Não, que peraí, tá em pauta, pessoal, porque tá em é pauta resposta, não é agora. Eu até aguardo um pouco mais, mas é resposta dos ofícios enviados, inclusive, por seu intermédio e pelo intermédio da Dani. Sim, está em pauta, sim. eu- É o próximo assunto da pauta. Deixa eu só explicar. No primeiro, então, o primeiro assunto da pauta era sobre as emendas, é o que a gente está tratando agora. Eu encaminhei até para vocês aqui no chat qual foi o retorno da secretaria em relação às emendas impositivas. Então, a gente tem aqui um documento, vocês podem abrir e ver que tem uma listagem das emendas que nós recebemos lá no início do ano e não, aquelas que não foram utilizadas, que foram devolvidas para a Câmara. Tinha essa conversa delas serem renomeadas, e aí somente algumas retornaram renomeadas para a CETUC para poder utilizar, então esse valor é bem mais baixo do que o esperado. Eu gostaria também de esclarecer que aqui a Fernanda fez a pergunta se o Festival Celi Campelo quanto iria consumir. O Dimas apresentou esse valor de R$ 68.500. Esse valor ele não está no documento. Esse valor foi o que o Márcio conversou, que possivelmente seria usado neste festival. Então, não é um valor que está sendo, não é o que está procedendo exatamente, a gente não tem nenhum documento disso. Então, só para ficar claro que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essas emendas que a gente está falando. Falou, né, Dani, o que a secretaria gastaria para realizar o Festival Celi Campelo. Exato. Baseado apenas em 78.500, foi o que ele falou, como fazer o festival e o resto, fazer como, né? Que não tem. Acho que o Márcio até tomou como um exemplo para explicar a dimensão de tudo isso, né? O quanto para mostrar o quanto esse valor que nós recebemos de emendas é baixo para o que a gente precisa fazer. Ele quis dizer que os valores dos eventos são altos, né? Para a gente conseguir desenvolver. O Ângelo, palavra, um minutinho. Tudo bem. Pessoal, só uma observação, por gentileza, só para gosto de... a coisa tem que ficar bem clara. Vamos lá. O item Seu 1, Paulo, emenda... o Ângelo pediu a palavra primeiro, acho que ele está aguardando. Desculpe, não tinha percebido. Ele está pedindo aqui no chat. Desculpe, pode falar. Eu acho que para não ficar assim chato isso, desculpa de novo, Ângelo. Vamos combinar de mandar sempre pelo chat para ficar organizado? Vocês estão de acordo? Sim, vamos. Sim. Então, no caso do senhor Paulo, não tinha pedido, mas também a gente não tinha combinado. Vamos colocar assim para não dar esse problema? Eu já vou pedir aqui. Eu já vou pedir. Ok, então, Ângelo, por favor. Não estamos te ouvindo. Ângelo, você está sem som. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Desculpa, era a configuração. A primeira questão. Essa pauta era só informativa, se eu estou bem entendendo, né? Porque primeiro que a gente não tem nada, não tem nada que opinar sobre emenda impositiva. O que a gente pode fazer é um trabalho de longo prazo, que é de conscientização de vereadores, conscientização de quem tem o poder ali, para fazer destinações que realmente atendam ao interesse público. E a outra é que, assim, independente do quanto saiu e o quanto voltou dos vereadores, a gente não tem domínio sobre isso mesmo, e nunca vai ter, né? Isso é uma regra legal, eles podem usar esse recurso à vontade, né? O que eu sugiro é que no futuro a gente comece a desenvolver um trabalho, a gente pode criar uma comissão para isso, qualquer coisa do tipo, para estabelecer uma forma de comunicação com os vereadores para apresentar as demandas do setor, né?
A gente tem aí, por exemplo, se a gente olhar aqui nessa lista, quem estabelece essa ponte muito bem feita são as comunidades religiosas, né? A gente precisa ocupar ou ter o mesmo espaço que essas comunidades na comunicação com os vereadores para apresentar demandas reais. E a outra coisa que eu acho que valeria muito mais a pena, essa semana tem a apresentação da LOA, né? A lei que a gente está sob o guarda-chuva, né, a Lei 398, ela determina que o planejamento orçamentário seja enviado para apreciação do Conselho, para nossa apreciação, e ele não veio, e a LOA vai ser discutida a primeira audiência na sexta-feira agora. A gente não tem a menor ideia do que vai ser, ou melhor, quem não acessou no site da Câmara Municipal não tem a menor ideia do que vai acontecer e do que vai ser discutido na LOA. Eu acho que isso é muito mais relevante do que essa questão da gente observar as emendas impositivas. O processo das emendas impositivas é um trabalho de formiguinha, que ele vai ser de longo prazo, e é uma coisa que o setor cultural que observa o orçamento já faz essa crítica há muito tempo. O que a gente precisa é operacionalizar e organizar essa informação. Era isso. Posso? Sou o próximo? Sim. Então, vamos lá. A emenda, primeira emenda impositiva. Aqui, se restava alguma dúvida, acabou. O vereador não tem compromisso com cultura. Ele tem compromisso com um grupo que o apoia eleitoralmente. Então, o que acontece? Por este motivo, que as festas onde eles capitalizam politicamente foram suspensas, e não tem sentido nenhum ele manter o dinheiro dele na cultura, porque confessa que ele não capitaliza politicamente, tá certo? Então isso aí eu acho que ficou bem claro, bem óbvio. Mas mesmo assim eu tenho uma dúvida. Esse valor ele era da ordem de 380 mil e ainda ficou 78 mil, né? Que foi mantido pelos vereadores na área da cultura. E a pergunta é a seguinte: todo esse valor, esses 78 mil, vai ser destinado para o Festival Celi Campelo, é isso? Então, o que tem de emenda impositiva foi salvo para o festival, é isso? Isso que não está claro para mim, gostaria de entender um pouco melhor. Não, a preocupação do secretário é que 78.850 que voltou 78.850, e ele deu como exemplo o que fazer com esse dinheiro, sendo que o Festival Celi Campelo, pela contabilidade realizada, vai ter que consumir 68.500, entendeu? Então, é o que tem, sendo que tem um festival que vai consumir praticamente tudo. Ele deu como exemplo, entendeu? Do que tem e do que precisa gastar. Só o Festival Celi Campelo gastaria praticamente toda a verba. Entendeu? É isso. Tá bom. E tudo bem. Então, item 1. E o item 2, nós não temos números, né? Dos valores, porque os ofícios que nós encaminhamos, né? Nós, conselho, né? Encaminhamos para a Secretaria de Finanças e tal, era para verificar, porque a Secretaria de Finanças, independente da emenda impositiva, ela também tinha uma previsão de desembolsar algum valor, alguma coisa para cobertura de alguns eventos. Isso não aconteceu, então houve um remanejamento, né? Essa é a colocação. E nós não temos ainda, neste momento, uma informação de qual foi a queda que aconteceu nesse orçamento e quais eventos estão comprometidos a pergunta é a seguinte: nós estamos em final de junho, nós temos ainda 6 meses pela frente. Qual o recurso que tem para a cultura gastar através da prefeitura até o final do ano na área cultural? Essa é
A pergunta é que eu imaginava que eu ia obter a resposta através desses ofícios. Dani, pode falar. Bom, eu acho que a gente, na verdade, o senhor Paulo está entrando já no segundo assunto da pauta. Eu acho que a gente pode encerrar o primeiro assunto. Se a gente vai determinar que faça alguma carta em questionamento aos vereadores ou não, acho que a gente precisava encerrar isso de alguma forma e passar para o próximo assunto, que é o que o senhor Paulo acabou de falar. Sim, eu acho que deveria fazer isso, uma carta de questionamento aos vereadores. Teria que ser feito isso, sim. E após isso, o que o Ângelo observou, que é muito pertinente, é a criação de uma comissão, que realmente, como as comunidades religiosas, elas têm todo esse poder, essa entrada junto com os vereadores, o porquê não a cultura ter a mesma entrada? Né? Quem sabe a gente consegue, para o futuro, equilibrar, né, a religião e a cultura. Então, é uma maneira da gente criar essa comissão, né, para esse contato mais corpo a corpo com os vereadores. Ok, fechamos assim, então? Olha, eu acho esse tema um pouco delicado. A gente vai estar, a gente como conselho, vai estar interferindo numa questão que é da competência exclusiva do Poder Legislativo. Eu até sugiro uma coisa diferente. Antes de fazer qualquer ofício, qualquer coisa, alguém debruçar entender, interpretar a questão da emenda impositiva, tudo isso aí, para a gente verificar se tem um fundamento a gente se posicionar. Porque senão nós vamos correr o risco de nos posicionar com algo que está fora da nossa atribuição. Né? Porque, por exemplo, é o seguinte, a nossa atribuição, como conselheiro, a nossa atribuição é defender a verba que vem para a cultura, como conselheiro, a verba que vem. A que não vem, a partir do momento que o vereador tirou essa verba, e se ele tem esse poder, eu acho que não cabe a gente fazer um questionamento formal via conselho. Acho que caberia até uma comissão, ir lá, conversar, bater papo, explicar que já contou com isso, não sei. Eu acho que é um pouquinho, eu imagino assim, a gente está vivendo no país hoje uma questão de competência, né? Não sabe muito bem onde começa um poder, onde começa outro, e governo federal, STF e Congresso, está uma confusão, cada um está dando pitaco na área do outro, entra, a linha que separa é muito tênue, então cada hora um está entrando na área do outro, está uma confusão, uma pandemia eleitoral, né? Pandemia de poder. Acho que valeria a pena a gente entender melhor essa questão para depois nós nos posicionarmos. Essa é a minha contribuição para esse assunto. Acredito que, inclusive, criando essa comissão, nós podemos estudar tudo isso, checar com o secretário, verificar tudo para que a gente não corra, não caia nisso que você comentou, entendeu? Nesses erros. Então, a gente fazer isso dessa maneira, porque nós temos que saber exatamente o que falar, né? Não podemos lá também bater na porta da Câmara Municipal e ficar exigindo talvez coisas sem fundamento. Então é melhor a gente verificar, fazer uma verificação de tudo e depois nós vamos dar essa entrada, podendo, né? A Paula está pedindo a palavra, Dani. A Ana pediu a palavra, a Nara falou sobre a gente votar as sugestões apresentadas. O Alex está aqui perguntando se ele pode votar, mesmo ele não tendo chegado a tempo da segunda chamada, se houverem votações. A Ana confirmou aqui, acho que a fala da Nara, votação. E aí eu sugeriria que a gente fosse bem breve, que a gente já está quase beirando as 15 horas e a gente ainda tem bastante coisa na pauta, que a gente fechasse esse assunto agora. Então, acho que o Dimas pode propor uma votação, alguma coisa do tipo, certo? Podemos fazer a votação. Podemos fazer. A favor da criação da comissão e da consulta aos vereadores? Isso, certo?
Eu entendo que foi entre ou a gente criar uma comissão para estudar, ou a gente fazer hoje uma consulta aos vereadores por meio de uma carta. Eu acho que são duas coisas, é isso? Isso, fazemos então a votação das duas. Tá? Não, eu acho que não é uma coisa ou outra. Ou a gente cria a comissão, e daí vamos aguardar o resultado do trabalho dessa comissão, que pode até resultar na carta, ou a gente faz a carta, é uma segunda alternativa, ou faz as duas coisas simultâneas, uma terceira alternativa. Por exemplo, eu não sou favorável a fazer a carta sem a gente se aprofundar no estudo. Eu acho que a gente corre o risco de invadir um campo que não é da nossa alçada. A Ana pediu a palavra e o Ângelo pediram a palavra, acho que. Ana? Na hora mesmo para colocar em votação. Ok, Ângelo. A minha questão é simples. A gente não tem que mandar carta nenhuma para a vereadora, só a gente verificar se cria a comissão. Porque essa é uma questão que a gente vai precisar ouvir fóruns e tal, para a gente entender as demandas. Então, a gente não tem muito o que opinar agora, enquanto a gente não souber quais são as demandas de cada segmento. Isso depende de uma consulta dos fóruns setoriais, né? Então, a gente só precisa formar uma comissão agora. E a outra coisa, está fazendo falta aquela nossa reunião com o Dr. Wagner para a gente entender a função do conselheiro, né? Eu vou pedir para incluir na pauta, se não for possível nessa, mas de uma próxima reunião, discussão de convidar o Dr. Wagner ou alguém para falar sobre as funções do conselheiro, que essa seria uma resposta que a gente teria para boa parte das perguntas que a gente fez agora. Obrigado. Então, criamos a comissão? Ô, Dani. Dani? Oi. Está me ouvindo? Ah, tá. Sim. Então, vamos votar a criação da comissão. Vamos lá. Acho que a gente pode cada um ir falando. Exato. De acordo? Ok. Ana Paula? De acordo com a criação. Daniele, de acordo. Fernanda? De acordo. Professor Moacir? Acho que o professor Moacir está pelos... Ah, sim. Obrigada. Luiz Cláudio Daniel? De acordo. De Sr. acordo. Bonani? Ok. Sr. Bonani? De acordo. Ângelo? De acordo. Rafael? O Rafael respondeu aqui que está de acordo no chat. Dimas? Ok. De acordo. Josinara? De acordo. Mário Jefferson? De acordo. A Zaira tinha caído, eu não sei se ela voltou. Zaira tá aí? Acho que ela caiu, né? Só algumas pessoas que entraram depois. Alexander. Ele escreveu no chat, concordou. Ok. Getúlio. Chegou agora há pouco também. Não sei se ele conseguiu acompanhar. O Leandro. Também está escrito. Tá, Leandro? Ok.
Está no chat. Acho que faltou só o Getúlio, eu não sei se ele conseguiu acompanhar essa votação. Mas ok, então, pessoal, acho que foi unânime a criação dessa comissão.